Bem-vindos novamente, continuamos a falar sobre HTML5 e desta feita para avançarmos ainda aqui no estudo das novas tags e para ver aqui uma que, enfim, irá de certa forma continuar na senda do mesmo pressuposto que nós temos visto nas tags anteriores e que é a tag aside, ok? A tag aside significa, neste caso, um tipo de informação que nós pretendemos apresentar ao lado do conteúdo principal, ok? Vamos imaginar que nós temos aqui então um conteúdo principal, que neste caso será um section, ok, section, e depois dentro da secção temos aqui então o header, que terá aqui um H3 título, para H3, e vamos fechar aqui o header. Depois tem aqui um article, por exemplo, que é o artigo, neste caso, o artigo que nós pretendemos introduzir nesta secção. E reparem que qualquer um destes elementos tem apenas um valor semântico, ok? Não é algo que depois irá implicar uma apresentação específica no nosso browser. Para isso teremos que utilizar então depois o Cascading Style Sheets para configurar essa apresentação. No entanto, é uma forma semântica de nós organizarmos melhor. Cá está, temos um header, depois temos o desenvolvimento dentro de uma secção da nossa página e depois temos no final aquilo que se designa por um footer, ok? Isto é um rodapé, onde nós colocamos então a informação do produzido por ou coisa do género. Vamos aqui colocar rapidamente, temos aqui o título, depois o article vai conter então o texto, eu sou um bom rapaz, ok, eu um bom rapaz e ando a estudar muito para ser inteligente. Ok, se tiver erros, quer dizer que não sou assim tão inteligente como isso. Depois aqui podemos voltar a colocar o small, por exemplo, que é uma tag que nos permite escrever o texto ligeiramente mais pequeno em termos de tamanho de letra, e colocar aqui produzido por João Ribeiro. Ok, e reparem que neste caso nós vamos ter aqui então o conteúdo normalíssimo, sem qualquer espécie de problema, ok? Eu estava aqui a tentar perceber porque é que aparece aqui um espaço, ok, não é o problema. Temos aqui depois o Cascading Style Sheets, que neste caso já vinham de vídeo anterior e que estão a formatar os estilos, e vamos agora colocar aqui dentro, ou melhor, aqui no aside, vamos colocar aqui um parágrafo, pode ser, por exemplo, um H2 notícias. Ora, o que é basicamente aqui o aside? O aside é outra forma semântica, uma tag semântica que nos permite organizar melhor a estrutura da nossa página. Supostamente o aside seria conteúdo que iria aparecer aqui, por exemplo, nesta secção lateral, ou por exemplo deste lado, e depois o conteúdo aqui mais ao centro. Portanto, seria aqui um espaço para a apresentação de notícias ou de últimas atividades do meu site, ou seja o que for. No entanto, reparem que quando eu gravar e agora refrescar a minha página, não acontece nada no aside, ok? Isto é, o aside, se eu colocar aqui aside, para melhor percebermos o que é que acontece, vou colocar aqui um border ou um px solid black, ok? Isto para quê? Para vermos então o que é que vai acontecer aqui o aside. Reparem, ele automaticamente cria aqui uma divisão muito semelhante ao div, ou semelhante a qualquer um dos outros elementos novos do HTML. Isto para explicar basicamente o quê? Que todos estes novos elementos que aqui apresentámos nestes últimos vídeos, e eventualmente mais um ou outro que iremos apresentar à frente, não têm especificamente um valor estrutural, mas sim um valor semântico, ok? Servem exatamente para nós podermos estruturar a nossa página de uma forma mais perceptível e mais legível. Isto é muito diferente do que, por exemplo, dividir tudo isto em divs.
que é uma prática muito utilizada no HTML 4.01, que é colocar um div, depois dentro do div colocar outro div, que seria a parte do cabeçalho, e por aí fora. Ora, desta forma, utilizando diferentes elementos cujas tags têm apenas valor semântico, eu posso aqui criar uma estrutura muito mais lógica para o meu site, ok? E portanto aí a existência do aside, não no sentido de automaticamente formatar o conteúdo de forma a que ele fique colocado numa determinada posição, isso eu terei que fazê-lo através da utilização de Cascading Style Sheets, mas sim para que eu perceba, e o browser também neste caso, que há aqui informação que não irá fazer parte da secção que é a parte principal do meu site, ok? Irá ficar num espaço ao lado. E eu facilmente depois na leitura da estrutura do meu ficheiro HTML irei encontrar então esses termos ou essas tags destes elementos e rapidamente irei saber que estou aqui a falar em termos semânticos de uma estrutura genérica da página. Portanto, não estou a falar de nenhuma tag que irá ter que venha a ter um comportamento específico ou especial sobre o conteúdo que nós vamos adicionar.